Glória a Deus. Vocês estão prontos aí? Então é o seguinte. Se eu fosse pregar, eu ia falar para você abrir lá em Efésios. Abre comigo em Efésios, capítulo 5. Eu quero mostrar umas coisinhas para vocês aqui, para depois nós ir para casa e praticar. Efésios capítulo 5. Eu quero ler com vocês a partir do verso 22. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Então vai. Efésios 5. Lembra da musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas, João. Não vou cantar até Efésios. Vamos lá. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixarás o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. No ano passado eu ministrei uma palavra chamada casamento curado. E eu expliquei para vocês que Paulo, nesse texto, ele estava expandindo, para eles, ou explicando para eles o que está escrito lá em Gênesis 2, depois que Deus cria a mulher e entrega ao homem, termina dessa forma: e deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então Paulo vai explicar que o marido e a esposa são uma só carne. O marido é o cabeça, a mulher é o corpo. E eu expliquei para vocês que os homens têm essa posição de cabeça, de liderança. As mulheres têm essa função executiva, de edificar. Na cabeça, eu disse para vocês, estão os olhos. Então, é o homem que vigia. Na cabeça estão os ouvidos. É o homem que ouve Deus e direciona a família. Na cabeça está a boca. É o homem que alimenta a família. Então, é essa função do homem de liderança. E a mulher é o corpo, onde as mãos estão no corpo, as pernas estão no corpo. É quem dá direção, é quem faz a família andar, é quem constrói, é quem trabalha sobre o fundamento que o cabeça ouviu de Deus. Então, cada um tem o seu papel. Agora, o que eu quero mostrar para vocês hoje é por que o marido e a esposa precisam se manter em seus papéis. Precisam se manter em seus papéis. Porque, às vezes, você encontra alguns casais que dizem: mas, poxa, Douglas, a minha esposa, ela tem assim um ímpeto de liderança, ela tem, na igreja ela é líder, na empresa ela é líder, deixa ela ser líder aqui em casa, e eu edifico. Ou dizendo: poxa, minha esposa ouve muito mais Deus do que eu. Isso é muito comum. A mulher, muitas vezes, busca mais a Deus do que o homem.
Minha esposa ouve mais a Deus do que eu. Ela que vai dar direção aqui em casa, porque eu não estou ouvindo Deus. Minha mulher está vigiando e vice-versa. Mas por que nós temos que nos manter nos papéis? Por que o homem tem que ser o cabeça e a mulher tem que ser o corpo? Por quê? E o final desse texto explica. Paulo termina esse texto de uma forma muito estranha. Por quê? Porque ele está falando para casais. Paulo está trazendo, é uma carta isso aqui. Paulo está dando uma instrução para os casais dessa igreja que se reunia ali em Éfeso. E aí ele começa a dar explicação: marido, ame sua mulher, mulher, respeite seu marido e tal. Aí ele fala assim no final, dá uma olhada no verso de número 31. Ele cita Gênesis, né? Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se os dois se tornarão uma só carne. E aí eu acho que Paulo escrevendo, acho que ele ficou tão avivado que ele falou assim: grande esse mistério. Ele falou: isso aqui é mistério de Deus, meu irmão. E aí ele diz assim: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Você fala: Paulo, peraí, mas você não estava falando de casamento? Não estava falando para os casais de Éfeso? Não era para o encontro de casais esse texto? Não, estava falando de Jesus e a igreja. Mas Paulo, por quê, gente? Entenda uma coisa. O propósito eterno de Deus, o propósito de Deus ao criar o homem, era um só. O propósito eterno de Deus, revelado de Gênesis a Apocalipse, é ter comunhão com o homem. A Bíblia começa em Gênesis, num jardim, com Deus tendo comunhão plena com o homem. E a Bíblia termina em Apocalipse, numa cidade, com Deus tendo plena comunhão com o homem. E para exemplificar o desejo de Deus, a Bíblia explica esse desejo através de 3 figuras, que a gente chama de o desejo da Trindade. O Pai deseja uma família. Então, o Pai quer muitos filhos para ele ter comunhão e passar o DNA dele para nós. O Espírito quer uma morada. Então ele quer um ajuntamento de pedras vivas que, quando se unem, se torna uma morada para o Espírito vir. E o Filho quer uma noiva. O Filho quer uma noiva com quem ele vai se casar, se tornar uma só carne. E ele vai ter intimidade com essa noiva, e essa noiva vai ter intimidade com ele. Então, as 3 figuras falam da igreja. É uma morada para o Espírito, uma família para o Pai e uma noiva para o Filho. O que Paulo está dizendo para essa igreja é que casamento não é sobre um homem e uma mulher. Se você quer um casamento abençoado, se você quer um casamento de Deus, se você quer ver o céu manifestado na sua casa, entenda, o casamento não é sobre você e casamento não é sobre a sua esposa. Casamento é sobre Jesus e a igreja. Por que Paulo está explicando? Ele está dizendo assim: se você lembra antes, no Antigo Testamento, quando eles tinham que trazer um cordeiro? Vocês lembram? Lá no Antigo Testamento, quando alguém ia, por exemplo, fazer uma oferta pelos seus pecados, ele tinha que levar um cordeiro. O cordeiro tinha que ter 1 ano. O cordeiro tinha que ser perfeito. Se tivesse uma pata quebrada, podia levar? Não. Se tivesse manchado, podia levar? Não. Se tivesse perdido alguma parte do cordeiro, podia levar? Não. Ele tinha que ser perfeito. Agora eu te pergunto, por que tinha que ser perfeito? Acho que Deus chegava lá e falava: um cordeiro sem pata, eu gosto muito de comer a pata. Por que tinha que ser perfeito? Por que não podia ser um manchado? Não gosto de manchado, eu gosto de perfeito. Por que tinha que ser perfeito?
Porque não era sobre cordeiro. O cordeiro era só um símbolo que apontava para aquele que tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas. Mas o símbolo tem que apontar para o objeto que viria. O símbolo, ele aponta para algo, e esse apontamento tem que ser perfeito. Aquele que viria seria o Filho perfeito de Deus, seria o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus tinha defeito? Não. Então o símbolo não podia ter defeito. O que Paulo está explicando nesse texto é o seguinte: casamento é um símbolo. Por que as funções têm que ser exatas? Porque não é sobre casamento, é sobre apontar para algo que vai acontecer. A sua casa é profética, ela aponta para algo que vai acontecer. É o casamento de Jesus Cristo com a igreja. Só que ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Então não pode mudar as funções. Assim como não podia trazer um cordeiro com a pata quebrada. Então eu quero que você saia daqui entendendo: casamento não é sobre você ser feliz. Casamento não é sobre você estar realizado. Casamento não é sobre conforto. Casamento é um apontamento profético para aquilo que virá, para aquilo que Deus já prometeu que vai acontecer. Nós vamos casar com Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser proféticos. Gente, os personagens do Antigo Testamento são proféticos. Eles viviam a vida deles normalmente, mas a vida deles apontava para o que viria. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são capítulos muito importantes da Bíblia. Por quê? Porque são os 4 capítulos da Bíblia onde não há pecado. Gênesis 1 e 2, jardim. Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém. E são os 4 capítulos da Bíblia que não tem pecado, que não tinha pecado antes e que não vai ter pecado depois. E é muito interessante que os 2 textos se parecem. E em Gênesis é um jardim, e em Apocalipse é uma cidade. Em Gênesis tem a árvore da vida no centro, em Apocalipse no centro dessa cidade tem a árvore da vida. Em Gênesis tem um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse tem um casal, Jesus Cristo e a igreja morando naquele lugar. Então você vê que isso daqui era profético, apontando para o que ia acontecer. Adão apontava para o que ia acontecer, a mulher apontava para o que ia acontecer. Por exemplo, quando Deus cria o lugar, o jardim, ele coloca o homem naquele lugar. E o homem começa então a dar nome aos animais e tal. E ele está dando nome para todos os animais e vendo ali, e o nome masculino, o nome feminino. E aí diz que não achou ninguém que era semelhante a ele. Eu estou dando nome a todos os animais, estou procurando aqui, mas não tem nenhum que é semelhante a mim, que tenha compatibilidade. E aí o que Deus faz? Diz, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus faz ele dormir. Mas a palavra, na verdade, é morrer. É como se ele morresse. Deus abre o lado dele e arranca de dentro dele uma esposa. E quando ele olha para aquela mulher, quando ele acorda e olha para aquela mulher, ele fala, verdadeiramente, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, porque foi tirado de dentro do varão. Então vai ser varoa. É exatamente o que acontece com o último Adão. Deus coloca Jesus aqui, Jesus está andando por toda parte, e ele tinha uma função, Jesus, renomear as coisas. Aquilo que as pessoas chamavam de leproso, ele chamava de puro. Aquilo que as pessoas chamavam de prostituta, ele chamava de filha. E ele veio renomeando todas as coisas, mas ele chega no final, ele diz, Pai, não achei ninguém compatível. Pai, eu não achei ninguém da minha espécie.
Não achei ninguém igual a mim. Sabe o que Deus faz? Fala, então dorme, filho. E ele morre. E aí parece que Deus chama um soldado romano e fala, corta do lado dele ali para mim. E Deus corta. E ele arranca uma esposa de dentro de Jesus, cara, chamada a Igreja do Senhor Jesus, cara. E ele pode olhar para nós e dizer, vocês são carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Eu achei alguém que está se tornando cada dia mais semelhante a mim, cara. E um dia nós vamos nos casar. Você vê que os casais apontavam profeticamente o que ia acontecer. Por exemplo, se você pegar a história de Abraão, ele chama um servo e fala, vá buscar uma noiva para o meu filho. O servo vai para encontrar uma noiva para o filho dele, para Isaac. É exatamente a história de Deus, onde o pai diz para o Espírito, vá e prepare uma noiva para o meu filho. E o que o Espírito está fazendo aqui? Preparando você para casar com o filho dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? É profético. Se olhar a história de Jacó, é profético. Jacó é um cara que teve que trabalhar e pagar um preço para ter uma noiva. Quem é que fez isso? Quem é que pagou um preço? Quem é que trabalhou e pagou um preço, mas na verdade com a própria vida para ter uma noiva? Era tudo profético, gente. Era tudo profético. Você vê a história de Jesus. Jesus ele está caminhando e ele diz um momento assim para os discípulos, é necessário, e é interessante esse texto, João 4, é necessário passar por Samaria. Por que necessário passar por Samaria? E aí ele faz um desvio, no caminho e passa ali, e aí ele ainda dá um migué e fala, vai lá comprar comida, vai comprar pão, vai. Vocês não vão entender o que vai acontecer aqui. Os caras vão comprar comida. E de repente ele chega em um poço. E ele está nesse poço e ele encontra uma mulher samaritana. Por que daquela mulher? E a gente trata tudo como historinha, mas a verdade é tudo profético. Tudo aponta para aquilo que viria. Por que aquela mulher? Porque aquela mulher representa a igreja. Aquela mulher representa a gente, porque ela era samaritana. O que é um samaritano? É alguém que tinha uma descendência judaica, mas que se misturou com um gentil e virou um negócio junto. Ele estava dizendo, eu estou preparando uma igreja de verdadeiros adoradores, aonde o muro entre judeu e gentil vai cair, e eu vou fazer um novo tipo de pessoa, que não vai ter mais judeu, não vai ter mais gentil, vai ter apenas os meus filhos que nasceram de novo, cara. Aquela mulher já tinha tido 5 esposos, estava com o 6º, mas nenhum deu certo, e de repente chega o 7º homem na vida dela, cara. Aquela mulher representava a igreja. E é muito doido, porque Moisés encontra a esposa Zípora num poço. Rebeca é encontrada num poço. Raquel é encontrada por Jacó num poço. E Jesus encontra a esposa num poço. Era tudo profético. Mas o que eu quero dizer para vocês, que isso não é peculiaridade dos personagens bíblicos. Deus te convida a viver uma vida profética. Você acha que é sobre o seu casamento? Não é sobre o seu casamento. Eu te convido a perder o seu casamento para apontar para o que realmente importa, para Cristo e a igreja. Portanto, marido, seja a cabeça deste lar, porque você representa o próprio Jesus dentro da sua casa. Esposa, seja submissa em tudo que você puder, porque você representa o próprio corpo de Cristo. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele, cara, é sobre Ele, e sempre foi sobre Ele. Sabe, gente, casamento não é para você e a sua esposa ficar um de frente com o outro, olhando um para a cara do outro. Não é isso o casamento. Porque se vocês ficarem assim, vocês vão falar, meu Deus, peraí, sua orelha esquerda é maior que a direita?
que aconteceu com sua sobrancelha? E o que é isso? E saiu uma espinha aqui, nossa, uma ruga aqui, não sei o quê. É isso que acontece. Casamento, gente, não é um de frente com o outro. Casamento é os dois, ombro a ombro, olhando para o mesmo lugar. Cristo Jesus, o reino de Deus, cara. Os dois com o mesmo propósito. Lutarem pelo reino de Deus. Apontarem para Cristo Jesus, cara. Seu casamento é profético, amém? O seu casamento é profético, ele aponta para Jesus. Agora, olha que interessante essa segunda questão que Paulo coloca nesse texto. Ele diz assim, olha, maridos, e aqui é um texto muito conhecido nosso, né? Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E um dia eu estava lendo esse texto, e eu comecei a fazer perguntas para o texto, né, que é uma forma de estudar. E eu comecei a perguntar para o texto, como que Cristo amou a igreja? Porque eu sempre ouvi ministrações, meu pai prega há 30 anos para casais, e eu participo dos encontros de casais, sempre trabalhei, e eu já ouvi muitas ministrações nesse texto. E quando chega nesse versículo, a maioria das vezes a gente fala sobre o caráter servil de Jesus, a liderança servil de Jesus. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, portanto, sirva a sua esposa. Lave louça para sua esposa. Posso ouvir um amém? Amém. Olha, não, palmas não, já é exagero. Yeah. Mas não é sobre isso esse texto. No original. E a gente fala muito sobre servir, e tem tudo a ver, porque Jesus era esse líder que servia, era o líder com uma bacia lavando os pés dos discípulos. É uma liderança completamente ao inverso. Mas aí eu comecei a olhar ao pé da letra o texto. Diz assim, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora eu te pergunto, o amor de Cristo pela igreja fez o que com a igreja? Deixou a igreja mais confortável? Deixou a vida dela mais fácil? E eu diria para você que não. Porque, por exemplo, Pedro era um microempresário, de boa, pescando. Aquela noite foi ruim, não significa que todas eram ruins. E ele morreu crucificado de ponta cabeça, porque Cristo amou ele. O que o amor de Cristo fez pela igreja? Porque ele está dizendo, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. O que significa amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? O que o amor de Jesus fez pela igreja? E a resposta você sabe. O amor de Jesus salvou a igreja. O amor de Jesus não garantia uma vida confortável. O amor de Jesus não garantia uma vida fácil. O amor de Jesus garantiu eternidade para a igreja. Portanto, o que significa, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Que amor que nós temos que ter? E eu diria para você, o amor mais sublime que nós podemos ter pela nossa esposa é dizer para ela, se for necessário, eu entrego a minha vida para garantir que você vai entrar no reino de Deus. Marido, a nossa responsabilidade principal não é dar conforto para a nossa família, é garantir que todos eles entrarão na eternidade com Cristo Jesus. Esse é o amor sublime.
é amá-la de tal forma que, se for necessário, nós tirarmos o conforto, mas para que a eternidade esteja garantida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque chegam para Jesus e fazem uma pergunta para Jesus, né? Os saduceus tentando pegar Jesus lá numa pergunta, que eles ficavam fazendo isso toda hora. Eles perguntam assim: Jesus, eles propõem uma história, né? Um homem casou-se com uma mulher, só que a mulher não teve filhos e o homem morreu. E na nossa tradição, o irmão desse homem tem que assumir a mulher para ter descendência para o irmão. E o irmão assumiu a mulher, mas ele morreu e a mulher não teve filhos. E o terceiro irmão então assumiu a mulher, mas também morreu e não teve filhos. E aí o quarto irmão assumiu a mulher, morreu. E o quinto assumiu, morreu. O sexto assumiu, morreu. O sétimo assumiu e morreu. E se eu fosse Jesus, eu diria: cuidado com essa mulher, né? Que ela não coma a comida dessa mulher, não durma, né? Fechando os dois olhos. E aí ele diz: essa mulher morreu. Eles chegaram no reino de Deus. De quem que ela vai ser esposa? Se ela se casou com os 7, de quem que ela vai ser esposa? E aí Jesus dá uma resposta muito intrigante para nós. Ele fala assim: vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não conhecem a palavra de Deus. No céu, no reino de Deus, ninguém se casa, nem se dá em casamento, mas serão como os anjos. Eu falei: pera. Então quer dizer que no reino de Deus, eu e a Val não vamos estar casados. Se na eternidade não há casamento, e tem uma galera comemorando por dentro aqui, mas tudo bem, não se manifeste, por favor, pode dar problema lá na sua casa depois. Se na eternidade a gente não vai estar casado, para que serve casamento? Para que serve casamento? Se a minha vida é um piscar de olhos, e depois nós vamos entrar na eternidade, que você concorda comigo que proporcionalmente é o que realmente importa? Se nisso aqui, por que a gente casa? E Paulo traz a resposta. Casamento, gente, é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Casamento é eu garantir que esta mulher vai entrar no reino de Deus e ela garantir que eu vou estar lá, porque quando um cai, o outro levanta, e quando o outro cai, o outro levanta, porque estando só, morreria de frio, mas se vocês estão em dois, um aquece o outro, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Nós precisamos garantir que essa pessoa que está do seu lado vai estar no reino de Deus eternamente. Cara, sabe o que eu vim falar? Maridos, ouça o que eu vou te falar. Essa mulher que está do seu lado tem noivo. E a sua função é um dia pegar na mão dela e entregar ela para o verdadeiro noivo dela. Está aqui. Se fosse necessário, eu teria dado a minha vida para saber que ela está aqui para você. Mulher, um dia esse homem vai estar diante do Criador, e o Criador vai falar: mostre-me as tuas obras. E eu espero que você esteja do lado dele e fala: mostra o que a gente fez, mostra o que a gente construiu, mostra o que juntos, mostra o que eu te auxiliei, e vocês coloquem as obras diante dele. As obras seriam de ouro, de prata, de pedra preciosa, e venha o fogo, e as obras permaneçam, e vocês recebam galardões por aquilo que vocês construíram aqui, porque esse homem tinha uma auxiliadora idônea. Gente, casamento é para a eternidade. O casamento de vocês influencia na eternidade. Amar de verdade é olhar no olho e falar: eu vou fazer o que for necessário para garantir que você entrará na eternidade com Cristo Jesus. Os últimos casamentos que eu fiz lá em Bragança, para a galera lá, os casais, eu mandava eles repetir no final: eu te amarei até que a morte
te una para sempre com Cristo Jesus. Não é simplesmente até que a morte nos separe, mas até que a morte te una para sempre com seu noivo, Cristo Jesus, cara. Cara, não é sobre simplesmente ter uma vida confortável aqui. É sobre entregar essa mulher para Jesus. É sobre entregar esse homem para Jesus. Isso muda tudo, gente. Por quê? Porque imagina então que diante dessa visão que eu estou te passando de casamento, o seu marido chega em casa hoje e fala assim: meu amor, a gente precisa conversar. Eu estou tendo uma grande dificuldade. Eu não consigo vencer a pornografia. Meu amor, eu estou tendo uma grande dificuldade. Uma mulher está dando em cima de mim lá no trabalho e eu estou quase cedendo. Ou quem sabe ele vai dizer para você que ele cedeu. O que você vai fazer? Você vai dizer: você não me serve mais, e eu te entrego para ir para o inferno. Porque na verdade é nessa hora que nós somos convidados a olhar no olho e dizer: o meu amor por você não é somente por aquilo que você pode me servir. O meu amor por você é para garantir que você vai entrar na eternidade com Cristo Jesus. E eu vou lutar da forma que tiver que lutar para tirar você das garras de Satanás, cara. E você vai vencer. O problema é que a gente tem uma visão de casamento, é que um tem que servir o outro. E a gente usa o outro. Ah, tá meio estragadão, não me serve mais. E nós temos a desculpa de me traiu, deu mancada comigo, não, isso é imperdoável, tal, mas a verdade é que você nunca entendeu o que era casamento. Porque é nesse momento que o amor de Cristo tem que acender, porque Jesus olhou para nós e nós não estávamos bem quando Ele decidiu nos amar. Sabe, gente, imagina isso, imagina essa cena comigo. Você, no dia do seu casamento, entrando aqui, você e sua esposa tal, entrando aqui. E aí, não sei, vocês põem uma escada aqui? Entram pelos lados aqui e tal. E aí vem, e aí está o pastor aqui. Vamos dizer que nesse dia quem vai fazer seu casamento é um profeta, meu. Mas daqueles assim, sabe? Que entrega tudo. E aí você chega diante do altar assim, ele fala assim: antes de fazer esse casamento, Deus está me dando um download aqui do que vai acontecer nos próximos anos. Anota aí, ele vai te trair em 2021, depois em 2023, ela também vai trair você aqui, com uma prima e tal, e ele vai te falando tudo, e ele não erra. Deixa eu te perguntar uma coisa, você casava? Você casava? Se você soubesse tudo que o seu marido ia fazer, se você soubesse todas as mancadas que sua esposa iria dar, e é isso que é ilógico. A cena é exatamente essa. A cena é do noivo, Jesus, com uma noiva chamada igreja, e o pai fazendo esse casamento, e o pai fala: vai te trair, vai te abandonar, vai dar mancada com você em tal ano, vai te trocar por tal coisa, vai te trair, vai fingir que você não existe, vai blasfemar, e ele vai te contando, e de repente Jesus olha para o pai e fala: mas eu quero. Mas ela vai: mas eu quero. Mas eu quero casar com eles. Mas eu quero casar com eles, porque eu não quero casar com alguém perfeito, porque eu sei que a única coisa que pode aperfeiçoá-los é o meu amor. Eu não preciso esperar eles ficarem perfeitos para eu amá-los, porque é só o meu amor que vai aperfeiçoá-los. Entenda, a única coisa que vai fazer o seu marido melhor é o teu amor por ele. A única coisa que vai fazer a sua esposa melhor é o teu amor incondicional por ele, representando Cristo na vida dele. Sabe? Quando nós estamos diante do altar, nós declaramos isso: eu vou te amar na bonança ou na escassez, na doença ou na saúde. Por quê? Porque não importa as condições, eu vou te amar.
Eu vou estar lá por você. Eu vou te ajudar a se encontrar com Cristo Jesus. Essa é a maior manifestação de amor que existe. Não é lavar louça, gente. Não é dar conforto. Não é dar um sapato bonito. Não é simplesmente sexualidade. Essa é a maior manifestação de amor. É um estar comprometido com a eternidade do outro. Um dia Deus vai perguntar: cadê aquele que eu confiei nas tuas mãos? Aquela que eu confiei nas tuas mãos para você cuidar? Cadê? E o teu amor vai apresentar o teu cônjuge, cara.